a chegada do fim do ano, os trabalhadores já ficam na expectativa do tão aguardado 13º. E hoje nós vamos te contar todos os direitos trabalhistas referentes a esse assunto. O 13º salário, implementado em 1962, é uma remuneração adicional equivalente ao salário mensal do trabalhador. É um direito assegurado pela Consolidação das Leis de Trabalho, CLT, e vale para todos os trabalhadores formais, incluindo aqueles sob regime urbano, rural, doméstico e avulso. Vamos conversar com o advogado especialista em Direito do Trabalho, doutor Arivaldo Marques. Seja muito bem-vindo, doutor. Quem é que pode receber o 13º? É um tema interessante, principalmente nesse momento de final de ano. O 13º é um direito constitucional previsto na nossa Constituição que é devido a todos os trabalhadores com vínculo empregatício. Pelo menos essa é a regra, com algumas pouquíssimas exceções. Então, os empregados urbanos, os empregados rurais, nós temos as empregadas domésticas e também aos servidores públicos esse direito do 13º salário. E no caso, quem é PJ, ela tem direito a receber ou não? Porque tem muita gente trabalhando no PJ, no modo quase CLT. Essa pessoa tem direito, não tem direito? Como é que é? Quem é contratado mediante PJ, uma pessoa jurídica, não estabelece uma relação de emprego, um vínculo empregatício. Celebra um contrato de prestação de serviço. E por isso, estas pessoas que estão trabalhando mediante a PJ não teriam direito ao 13º. E aí, até trazendo uma informação, é exatamente por esse mesmo motivo, pela ausência de vínculo empregatício, que os estagiários, por exemplo, não têm direito a 13º, o que é diferente do aprendiz. O aprendiz, ele é um trabalhador com vínculo empregatício e por isso há direito ao 13º para o aprendiz, mas não há direito ao 13º para o estagiário. Quando o senhor fala de vínculo empregatício, no caso, é a carteira assinada? Exatamente. São aquelas relações de trabalho em que aquele que desenvolve o trabalho, ele possui uma carteira de trabalho assinada. Ele é seletista. Então, estas pessoas, também os servidores públicos, possuem direito ao 13º. Como é calculado o valor do 13º salário? O 13º, ele é computado mês a mês. Ele é proporcional à quantidade de meses que você trabalhou no ano. Então, se você trabalhou integralmente no ano de 2024, você vai receber o seu 13º, obviamente, de forma total. Mas se você trabalhou apenas, como exemplo, em 6 meses nesse ano, esse 13º será calculado de forma proporcional a esse período trabalhado. Seja 2 meses, sejam 3 meses, é um pagamento feito proporcional. Então, se chegar no final do ano agora, né, dia 30 e dia 20, você não receber integralmente, muito provavelmente é porque o seu vínculo de emprego ao longo de 2024 foi menor do que os 12 meses. Por isso, o pagamento ele é proporcional. Tem uma diferença de cálculo por conta da jornada? Uma pessoa que trabalha 6 horas, ela pode acabar recebendo menos de quem trabalha 8, por exemplo? Excelente pergunta. O 13º é um pagamento feito de acordo com o salário que você recebe mensalmente. Então, se um trabalhador, ele possui uma jornada menor de 6 horas, é evidente que ele recebe também um salário menor do que quem trabalha as 8 horas. E é por isso que também o 13º desta pessoa que tem uma jornada parcial de 6 horas ou de 4 horas vai receber também um 13º menor, se comparado àquele que tem 8 horas de trabalho. Não é que ele recebe menos, ele recebe de acordo com a sua remuneração mensal. Por isso essa diferença. Se você trabalha mais, tem um salário maior, seu 13º corresponde a esse salário. Se você trabalha com a jornada menor, seu salário é menor em virtude da sua carga horária e seu 13º também é reduzido e proporcional equivalente a esse seu salário. Tem muitas mães que podem estar nos assistindo agora. Em relação à licença maternidade, como é que fica a situação das mães que tiraram essa licença e estão voltando do trabalho ou tiraram, já voltaram? Elas vão receber o 13º? Como é que fica? Sim.
O tempo da licença maternidade ele é considerado como o tempo de trabalho normal para todas as mães que estão afastadas em virtude dessa licença. E sim, a pessoa que entrou em licença maternidade também terá direito a receber o seu 13º. Não há qualquer impedimento em relação a isso, inclusive a empresa efetua o pagamento, no caso a trabalhadora, e a própria empresa efetua um desconto, uma compensação com os recolhimentos que ela tem que fazer ao INSS. Apesar da obrigação ser da Previdência de pagar esse 13º, a empresa antecipa o pagamento e depois ela se acerta, vamos dizer assim, com a Previdência. Mas, sendo bem objetivo, se uma mãe ela se afastou em virtude do auxílio maternidade, da licença maternidade, ela terá sim direito ao 13º normalmente. Com esse ritmo tão acelerado de estresse, muitos trabalhadores acabam se afastando do trabalho e precisando do auxílio-doença. Nesse caso, é a mesma regra ou não? A mesma regra. Todos os benefícios, de certa forma, os benefícios previdenciários, uma vez que a pessoa recebe, isso não retira dela a possibilidade do recebimento. Via de regra, uma ou outra exceção, mas haverá também para essas pessoas o direito ao recebimento do 13º. O que é padrão e procedimento para quase todos está em relação à forma de pagamento do 13º, que é bem padronizado. Nesse final de ano, surgem muitos trabalhos temporários. E como é que fica o 13º dessas pessoas? Elas têm direito a receber? Uma pessoa que começou a trabalhar em outubro, novembro, ela tem esse direito de receber o 13º? Sim, as pessoas que trabalham em fração do ano, só apenas parte do ano, também terão direito a receber o 13º. Só tem que se atentar que esse 13º ele não será, obviamente, integral. Ele será proporcional a essa quantidade de meses que ele trabalhou ao longo do ano. Vamos pegar um exemplo, se um trabalhador foi contratado agora no mês de outubro, ele teria aí 3 meses de trabalho, outubro, novembro, dezembro. Ele irá receber proporcionalmente esses 3 meses, que a gente chama de 13/12. E a conta é bem simples, você vai pegar a sua remuneração, dividir ela por 12 e multiplicar pela quantidade de meses que você trabalhou. E aí o trabalhador vai ter mais ou menos a ideia de quanto ele vai receber. Não é o valor exato porque ainda existem os descontos previdenciários, como contribuição do INSS, que é feita a retenção. Mas chega-se ali a um número próximo. Então, só para que o trabalhador se atente, você pega o valor da sua remuneração, divide ela por 12 e multiplica pela quantidade de meses que ele trabalhou naquele ano. O senhor comentou sobre os trabalhadores rurais, que eles têm direito a receber o 13º. Nesse caso, como é que ele pode comprovar? Ele precisa ser CLT ou tem algum benefício rural que ele pode se amparar? A regra é bem parecida com aquilo que a gente já comentou. Os trabalhadores rurais, eles podem trabalhar de forma sem vínculo empregatício ou com vínculo empregatício. Se você tem na área rural aquelas pessoas que trabalham por diária ou por acerto mediante tarefa e aí não são seletistas, não tem vínculo empregatício, ou aqueles que são fixos, por exemplo, em uma fazenda, um vaqueiro de uma fazenda que tem sua carteira de trabalho assinada. Para esses trabalhadores com vínculo empregatício, há direito ao 13º. Mas se esse outro trabalhador rural, ele é um autônomo, ele trabalha mediante diária, ele trabalha mediante um acerto por prestação de serviço, ele, por não ter vínculo, por não ter carteira assinada, não terá direito ao seu 13º. É a regra geral. O autônomo, ele não tem um empregador, ele não tem quem pague a ele o 13º. Essa é uma lógica para que possa ficar claro para o trabalhador autônomo. E também porque ele não está sendo contemplado pela legislação. Nós falamos, o 13º, ele é estabelecido para empregados urbanos, rurais, incluindo-se aí domésticos, incluindo-se aí também servidores públicos. Mas aqueles que realizam um trabalho sem vínculo, sem carteira de trabalho assinada, infelizmente esses não vão ter o Natal com esse ganho a mais. Tem alguns autônomos que justificam que eles contribuem para a Previdência Social. Então, qual é a regra que diferencia
que explica que eles podem contribuir, mas não recebem esse 10º? Há uma confusão aí estabelecida entre a questão da previdência e a questão do direito ao 13º. O trabalhador autônomo, assim como o seletista, eles têm, se quiserem, a possibilidade de serem segurados do INSS, contribuírem para o INSS. Qual é a ideia da contribuição do INSS? É lá à frente, na sua idade mais avançada, poder se aposentar. Em caso de algum tipo de acidente, ele poder se afastar pelo INSS e estar seguro. O 13º, não. O 13º é um direito que é pago pelo empregador ao seu empregado. Por isso que o autônomo não tem essa possibilidade de falar, olha, eu quero receber um 13º. Até por isso que eu falei agora há pouco. Porque ele não tem um empregador, ele tem um contratante, ele tem uma pessoa que contrata para executar um serviço específico. Então, um exemplo, se você me contrata para executar um serviço como seu advogado, eu recebo por aquele serviço e você não é, via de regra, minha empregadora. Mas se você me contrata como um advogado empregado da sua empresa, aí eu, por ser seletista, teria direito ao 13º. Na situação da contribuição previdenciária, eu tenho uma distinção, porque é uma possibilidade para todo trabalhador, seja ele autônomo, seja ele seletista, com carteira de trabalho assinada ou não. Hoje, com a degradação do mercado de trabalho, a gente vê que muitos trabalhadores que são PJ, na verdade, trabalham como CLT. Nesse caso, o que é que o trabalhador pode fazer para comprovar esse vínculo e conseguir receber direitos também como 13º? Isso às vezes acontece uma prática de você pegar um funcionário e transformar ele em uma PJ, mas manter com esse funcionário todos os requisitos de um empregado. Se isso efetivamente estiver ocorrendo, se a pessoa em verdade continuou, apesar dele ter uma PJ, apesar dele ter sido contratado como PJ, mas ele mantém todos os requisitos de um empregado, aí o aconselhamento é que essa pessoa procure um assessoramento jurídico, procure o seu advogado para que ele possa fazer análise da situação e saber se realmente o que aconteceu na relação dele de PJ foi uma relação de fraude, a relação de emprego, ou seja, de tentativa de esconder a relação de emprego ou não. Porque às vezes nós encontramos essa prática de se tentar esconder uma relação de emprego mediante a constituição de uma PJ. Não é sempre, mas isso pode ocorrer. Ocorrendo, aí a Justiça do Trabalho vai fazer análise da situação e se identificar que efetivamente houve essa fraude, vai reconhecer o vínculo empregatício. Reconhecendo o vínculo empregatício, essa pessoa terá todos os direitos trabalhistas desse período que ela se manteve como PJ, inclusive o 13º. Então ela recebe o 13º de forma retroativa? 13º de forma retroativa e todos os direitos de forma retroativa, como se um empregado fosse. A primeira parcela do 13º foi paga no último dia 29, ou deveria. A gente vai para um breve intervalo e na volta a gente continua conversando com o doutor Arivaldo Marques, especialista em Direito do Trabalho. Não sai daí, já já a gente volta. Planos todo mundo já tem, ou pagar alguma conta, ou comprar um presente de Natal, né? Fazer alguma coisa especial para o Natal. Eu acho que é isso aí que a gente está esperando. Passar o ano novo em um lugar diferente, comprar roupa. Tá tudo certinho, espero que fé em Deus, final de ano, viagem pra minha prainha, de boa. Muita gente fica ansiosa para gastar o 13º até na Black Friday. E hoje a gente vai explicar como é que funciona esse pagamento. Doutor, o empregador, ele pode pagar o 13º em uma única parcela? A legislação estabelece 2 momentos para pagamento do 13º. Uma parte, metade dela, tem que ser paga entre os meses de fevereiro e novembro e a outra metade até o dia 20 de dezembro. Isso não impede uma antecipação total até antes do primeiro pagamento, ou seja, até antes do dia 30 de novembro que o empregador efetue todo o pagamento. É muito comum
em algumas empresas, se estabelecer a antecipação do 13º, por exemplo, nas datas de aniversário do trabalhador. Você pode, então, estabelecer um pagamento escalonado na empresa. Isto vai caber à empresa decidir, obviamente. Mas os trabalhadores, eles podem também acordar com seus empregadores sobre a possibilidade de uma antecipação. Olha, no aniversário, vamos tentar aqui estabelecer a antecipação, se for o caso, ou até mesmo, se não total, da metade. A única coisa que não pode acontecer é deixar para pagar todo o valor em dezembro. Uma parte, obrigatoriamente, ela tem que estar paga, disponibilizada até o dia 30 de novembro. No caso das empresas que têm essa regra de pagar o 13º no mês do aniversário, como fica a situação do empregado que faz aniversário depois do dia 30 de novembro? Ele pode receber o 10º depois ou ele entra na regra geral? Interessante, boa pergunta. Nesses casos, essas pessoas terão que obrigatoriamente serem contempladas com a regra geral, ou seja, eles têm que receber parte até o dia 30 de novembro, até o dia 30 de novembro e a outra parte até o dia 20 de dezembro. Essas pessoas que fazem, como de aniversário em dezembro, aí eles vão ter que cair na regra geral, infelizmente ou felizmente. Essas pessoas realmente, a antecipação não pode ser deixado para se pagar completamente em dezembro. A lei é muito clara em relação a isso, que tem que haver algum pagamento entre os meses de fevereiro até novembro de cada ano. E se o empregador quiser pagar o 13º, a primeira parcela, tem gente que ainda pode não ter recebido, o que é que ela faz? Se não efetuou o pagamento, se a empresa ainda não efetuou esse pagamento, ela está incorrendo aí uma violação do contrato de trabalho, uma violação da lei. A lei estabelece que esse pagamento seja feito de forma obrigatória nessas duas datas ou antecipado para ser fracionado ao longo do ano. A empresa pode dizer, olha, eu vou pagar para funcionário A em fevereiro, para o funcionário B em março e fazer um escalonamento, independentemente de aniversário. Pode-se definir a data de aniversário. Agora, não se pode deixar ultrapassar essas datas mencionadas. 30 de novembro, 20 de dezembro. Então, se a empresa ela não respeitar essa data, ela está cometendo uma violação do contrato de trabalho, uma violação da lei. Quais são as consequências disso? Isso pode gerar para a empresa penalidades, multas em casos de fiscalização. O empregado ele pode considerar, inclusive, o seu contrato de emprego rescindido, caso ele não receba o seu 13º. Considerar rescindido como se ele fosse demitido sem uma justa causa, porque isso é uma falta do empregador. O que caberia ao trabalhador é procurar o assessoramento jurídico, um advogado, se consultar e, se necessário for, de acordo com a análise do profissional que ela procurar, o ajuizamento de uma reclamação trabalhista. Outro canal existente seria efetivamente uma busca de um auxílio perante o Ministério do Trabalho. Não é a Justiça, mas é o órgão do Poder Executivo que é responsável do governo federal, responsável por fazer a fiscalização das empresas em caso de descumprimento das obrigações contratuais, das obrigações legais. Não só o 13º, FGTS, atrasos de salário e tudo o que ele se achar lesado. No caso de pessoas demitidas, ela foi demitida antes do 13º ser pago, a primeira parcela ou a segunda. Como é que fica? Ele pode receber, ele não recebe, ele recebe proporcional? Como é esse esquema? Pronto. Se a pessoa foi demitida, dentro da sua rescisão, dos valores que ela vai receber de rescisão, estará lá computado o valor do seu 13º. Esse 13º vai ser proporcional também à quantidade de meses. O empregado que foi despedido sem justa causa, tá? É bom que se diga isso. Se o empregado foi despedido sem justa causa no mês de junho, 6 meses de trabalho ao longo do ano, ele vai receber proporcionalmente 6/12. Se o empregado, ele teve a sua antecipação, vamos pegar uma empresa que paga no aniversário, o empregado ele recebeu em fevereiro, que é o mês de aniversário dele, esses valores serão descontados da sua rescisão porque houve uma antecipação. É calculado o 13º e é feito um desconto de acordo com a antecipação recebida. Mas,
para ser bastante claro aí com a sua pergunta, mesmo os funcionários demitidos, desde que seja sem justa causa, ou até mesmo se ele pedir uma demissão, ele terá direito a receber o seu 13º de forma proporcional àquele tempo trabalhado. Só não terá esse direito, Dani, caso ele seja despedido por justa causa. A justa causa vai retirar do trabalhador o direito a receber esse 13º proporcional. A nossa conversa foi muito agradável, tirou muitas dúvidas, mas infelizmente chegou ao fim. Muito obrigada, doutor. Eu acredito que quem está aí nos assistindo em casa conseguiu saber tudo sobre o 13º. Eu que agradeço, me coloco sempre aqui à disposição e dizer aos trabalhadores, o 13º é um direito constitucionalmente assegurado, previsto na nossa Constituição e em caso de qualquer dúvida, de qualquer problema em relação ao 13º, caso você não tenha recebido o seu 13º nas datas que nós falamos aqui, agora em novembro e a segunda parte em dezembro, procure um profissional da sua confiança, procure um advogado para que ele possa lhe dar a melhor orientação. Me coloco à disposição, agradeço o espaço e muito obrigado. E não esqueça que os seus direitos são importantes e o primeiro passo para que eles sejam respeitados é você estar bem informado. O nosso programa fica por aqui, mas a gente tem um encontro marcado na próxima semana. Tchau, tchau!